Seja firme na fé. Seja bem-vindo, amado irmão, amada irmã, ao canal Orações e Canções. E nesta terça-feira santa, dia 4 de abril, iremos meditar a palavra de Deus, a palavra que está hoje em João, capítulo 13, versículos 21 a 33, 36 a 38. João, capítulo 13, 21 a 33, 36 a 38. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenha negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, logo no início deste evangelho, diz que Jesus estava profundamente comovido, pois ele iria dizer aos discípulos que entre eles tinha um traidor. Neste evangelho, convido a você, meu irmão, a refletirmos sobre 3 discípulos do Senhor: Judas Iscariotes, Pedro, que é o nosso primeiro Papa da nossa Santa Igreja Católica, e o amado discípulo de Jesus, João. Primeiramente, Judas. Ele não comungava de tudo que Jesus dizia. Ele não comungava porque que o Messias deveria morrer, deveria sofrer para trazer a salvação do mundo. Para ele acreditava que o Messias teria que vir com braço forte e lutar pela sua vida, e não entregar a sua vida pela salvação do mundo. E nós vemos aqui que depois que Jesus entregou para ele o pedaço de pão, que Satanás entrou em Judas. E assim foi feito tudo o que precisava ser feito. Ele entregou Jesus por 30 moedas. E logo depois que ele caiu em si, que Satanás deixou ele, que o demônio, meus irmãos, ele sempre vai agir assim. Ele vai te convidar para fazer uma coisa,
E quando aquele mal estiver feito, ele te deixará sozinho. E Judas, quando percebeu o que tinha feito e estava ali sozinho, ele se suicidou, ele se enforcou. Nós temos aqui também sobre Pedro, o primeiro Papa da nossa Igreja Católica. Era um homem rude, um homem que trabalhava pescando e que o Senhor convidou para pescar almas, para pescar homens. E Pedro, nós vemos que ele sempre tem reações primárias. Pode ser que seja uma certa ansiedade, mas parece que muitas vezes, no início do Evangelho, não só dessa passagem, mas também como já vimos em outras passagens, ele não pensa muito e logo diz alguma coisa. Pode ser até uma certa ansiedade. E é interessante, meus irmãos, nós meditarmos sobre a vida de Pedro pelo seguinte: como que Jesus deu àquele homem as chaves do céu? Um homem que, no início, nós até acabamos de ver agora, era muito imprudente no que dizia. E aí nós ficamos pensando assim: se fôssemos nós no lugar de Jesus, teríamos feito a mesma coisa? Provavelmente não, meus irmãos, porque nós vemos mal o que está diante dos nossos olhos. Só que o Senhor, Ele já te vê e vê o seu futuro. Jesus via naquele homem simples, rude, o Pedro, não aquele Pedro frágil daquele momento, mas sim o grande apóstolo Pedro, que se tornaria depois em Atos dos Apóstolos. Assim é o Senhor também conosco, meus irmãos. Ele acredita mais em nós do que nós mesmos. E para finalizarmos, temos o terceiro discípulo, João, o amado por Jesus, aquele que estava encostado, deitado no peito de Jesus, e que mesmo depois de tudo o que aconteceu quando Jesus foi levado para o Calvário e foi crucificado, o discípulo amado permaneceu nos pés da cruz, junto com a nossa Santíssima Mãe Maria, acompanhando de perto e sofrendo junto com o Mestre. Meus irmãos, que reflitamos hoje: qual desses discípulos nós somos? Qual desses discípulos nós queremos ser? Espero, meus irmãos, que se você hoje é um Pedro da vida, que você continue professando a sua fé, que mesmo com os nossos pecados, com tudo que nós temos feito de errado, que podemos nos entregar cada vez mais nas mãos do Senhor e ter assim também o amor de João que teve pelo Senhor, de compartilhar tudo com o Senhor. E assim, mesmo sabendo que nós somos frágeis, pecadores, que possamos evoluir na nossa fé e nos tornarmos melhores discípulos, melhores irmãos e irmãs. Inscreva-se no canal, deixe o seu joinha e compartilhe. Sigamos em oração, meus irmãos, nessa semana maior de nossa fé católica.